Aí, bom dia, gente. Nós tínhamos parado aqui ontem, que a gente tinha explicado um pouquinho sobre essas coisas todas. Bom dia, como passaram a noite, como foi? Começamos o dia tomando água. Então você que tem aí dor nas costas, é importante que você não só faça tratamento para suas hérnias de disco, mas você também entenda o que você está fazendo. Porque o principal responsável pelo tratamento da hérnia de disco não é o seu médico, não é o seu fisioterapeuta, não é o seu preparador físico, é você que é o principal responsável pelo tratamento que você está fazendo. Então você não pode entregar tudo nas mãos dos outros, porque o seu corpo não é como os móveis da sua casa, não é como a máquina de lavar que você entrega para um técnico e deixa lá nas mãos dele, não é como o seu carro que você vai deixar nas mãos dos outros e os outros vão resolver tudo que tem. O seu corpo, ele é da sua responsabilidade e você que pode fazer mudanças para que você possa ter uma vida mais saudável. Em busca dessas mudanças é que eu estou aqui para falar para vocês hoje um pouco mais sobre a hérnia de disco. Nesse desenho eu mostrei como que é o disco, né? O disco que a gente tem visto de cima. Ele é como uma cebola cortada na metade. Se você cortar uma cebola na metade, você tem basicamente o desenho, o design de um disco que está entre as suas vértebras. O disco ele tem um objetivo, o objetivo do disco intervertebral, o objetivo dele é suportar impacto. O objetivo dele ele é um amortecedor dentro do nosso corpo. Então vocês imaginem que isso foi construído, foi desenvolvido pela natureza, ou por Deus, ou quem você queira acreditar. Ele foi desenvolvido para que suporte peso, para que suporte movimento. Então dizer que se você tem hérnia de disco tem que ficar parado, é meio enganoso isso, é meio ruim, porque parado só quem está morto. Se você não está morto, você tem que se movimentar. Aí você vai dizer, poxa Maurício, mas quando eu me movimento eu sinto dor. Sim, talvez esse momento que você está com crise de dor nas costas, você precise fazer movimentos diferentes do que você estava acostumado. Aliás, se você quer aprender mais sobre crises de dor nas costas, sobre o que fazer nesses momentos, está o link aqui no perfil e está o link aqui em cima também escrito, está ao contrário, mas está escrito aí, que é a sagadosherniados.com.br. Vamos ter um evento na segunda-feira, onde eu vou ensinar você como eliminar dor nas costas e vencer a hérnia de disco. Nesse evento, vocês vão ter 3 aulas, onde a primeira aula eu ensino o que fazer, o que não fazer quando você está em crise. Então, quando você está com crise de dor nas costas, tem coisas que você não deve fazer. E essas eu vou falar no primeiro dia, na segunda-feira. Na quarta-feira da semana que vem, eu vou falar sobre o que você deve fazer para melhorar as dores nas suas costas. E na terceira aula da sexta-feira, eu vou entregar para vocês uma sequência de exercícios fantásticas que você já pode desde a semana que vem, começar a fazer na sua casa e melhorar as dores nas costas e começar a se sentir melhor. E aqui eu estou mostrando para vocês um desenho de uma coluna vista de lado, como se eu tivesse cortado, né? Como se fosse eu de lado e tivesse cortado eu na metade, tirado uma parte, e aí sobrou essa parte aqui, que é a parte dos discos. Você pode até fazer uma experiência de ir no supermercado ou no açougue e pedir a parte central, né, da coluna e pedir para o açougueiro cortar assim no meio. Você vai ter essa visão. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a vértebra, aqui nós temos a medula e aqui a outra parte da vértebra. Vou fazer um desenho aqui em cima, vamos ver se minha caneta vai me ajudar hoje. A vértebra vista de cima, como que é uma vértebra vista de cima? A vértebra vista de cima, ela tem um formato redondo,
mais ou menos redondo, né? Vou ver se eu consigo desenhar aqui. Então, esse aqui é a parte óssea, é uma parte densa, uma parte mais forte da nossa vértebra. Então, nesse ponto aqui, nesse lugar aqui, nós temos a nossa vértebra. Ela é um osso, né? O osso. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, ao contrário de que muitos de nós pensamos até hoje, os ossos não são mortos. Os ossos são vivos. Nos nossos ossos existem células e existem células que se alimentam de cálcio. São células muito fortes porque elas se alimentam de cálcio, então elas têm uma rigidez. Elas parecem até, né, essas células parecem até que elas são seres mortos, mas não, parece que o osso é como se fosse um tijolinho, porque ele está parado ali, parece estar parado, mas no entanto, o osso ele tem vida. Tanto tem vida que tem 3 tipos de células, uma célula jovem, uma célula mais velha, adulta, dentro do osso, e uma célula que vai comendo aquelas que estão morrendo, né? Então ela vai se alimentando do cálcio da outra célula. E, ou seja, o nosso osso está constantemente fazendo uma renovação. Os nossos ossos se renovam diariamente. E aí ocorre um fenômeno muito interessante, que quando você se movimenta, você exige que os ossos se renovem mais rapidamente. Quando você faz o movimento, o osso se renova mais rapidamente. Por isso que movimentos de impacto, como corridas, como subir escadas, descer escadas, saltinhos, são movimentos saudáveis. Até uma caminhada já traz impacto para os ossos. Interessante que se percebeu isso quando os astronautas foram para o espaço. Eles tinham que fazer exercícios físicos lá, porque se não fizessem exercício físico, eles teriam osteopenia ou osteoporose, que é o enfraquecimento dos ossos. Ou seja, os ossos necessitam de que você coloque força sobre eles para que eles fiquem fortes. Se você não coloca força nos seus ossos, eles não se tornam fortes. E quem vai criar essa força também é a tensão muscular e a força da gravidade. Então, a força da gravidade mais a tensão muscular vai fazer com que os ossos comecem a ficar fortes. E você precisa que os ossos fiquem fortes. E de que forma você vai fazer os ossos ficar fortes? É tomando cálcio? Não, tomar cálcio é uma forma. Só que, por exemplo, as verduras escuras, elas contêm cálcio, você pode absorver cálcio das verduras escuras, não necessariamente do leite de caixinha, que é um leite que tem formol e um monte de outras coisas lá. Então, você pode utilizar a forma mais interessante para absorver o cálcio, que é através do movimento. Você se alimenta de alimentos que contêm cálcio, mas produz movimento, porque se você não produzir movimento, vamos pensar aqui nesse osso aqui, gente, esse osso aqui, para fortalecer esse osso, eu tenho que fazer força com o meu braço para trazer tensão para o osso, para que o osso perceba que ele deve desenvolver mais a capacidade de absorção do cálcio. No nosso corpo, tudo que a gente não utiliza vai definhando. Se você não lê, por exemplo, você vai definhando essa capacidade mental. Você não caminha. Se você engessar o braço, por exemplo, depois que você tirar o gesso, vai ter definhado a musculatura e também a parte óssea. Então, os ossos são vivos. É a primeira coisa que a gente tem que entender. Por isso, quando a gente tem aqui esse desenho que eu coloquei aqui para vocês, que é a nossa vértebra, a vértebra ela tem essa área que ela é puramente óssea, E depois a gente tem algumas partes, dependendo do tipo de vértebra, eu vou colocar uma vértebra lombar aqui, ela tem pedículos, ela tem pedacinhos aqui que vão sair para o lado de cá.
criando uma região triangular aqui no meio. Tá? Aqui a gente vai ter uma haste para cá, uma para cá. Um pouquinho torto aí, mas dá para entender, né? E por fim, a gente tem a parte da espinha da nossa vértebra. Então, mais ou menos esse é o desenho de uma vértebra. Eu vou colocar agora a parte óssea aqui com esses risquinhos para a gente entender que aqui são células. O nosso corpo, gente, é todo formado de células. Não tem nada dentro do nosso corpo que não sejam células. E aquilo que não é célula, que está dentro do nosso corpo, já é uma patologia. Por exemplo, as pedras dos rins não são células, são substâncias que têm que ser eliminadas do nosso corpo. Então, aquilo que não é vivo prejudica o nosso corpo. Aqui eu vou pintar de novo, se eu não apagar na segunda vez, né? Na segunda vez que a gente traça a linha, às vezes a gente apaga. Traçar uma linha contrária aqui. Mais ou menos dessa forma. Então fica aqui um buraco que a gente chama, na medicina, a gente chama de forame, um buraco. Então quando você pegar um exame de radiografia, ou raio-x, ou uma ressonância magnética, às vezes no laudo está escrito forame, espaço dos forames preservados, quer dizer que os buracos que estão na vértebra estão ok, eles estão do jeito certo. Ou redução do espaço dos forames. Os forames têm uma redução de espaço, quer dizer que vai passar menos veias e artérias. Ou aqui, onde passa a medula, né? Aqui a gente tem a medula passando, ó. E ele tem esse formato que fica meio que triangular. Ali dentro, nós vamos ter a medula passando. Eu vou desenhar a medula em vermelhinho, pontinhos assim, porque a medula ela é toda construída com fios muito finos, que são os neurônios. Eles passam todos ali. Um neurônio, ele sai da cabeça, gente, sai lá do cérebro, ele atravessa o nosso corpo. É uma célula muito comprida, ela é extremamente comprida. Ela começa daqui e vai até lá. Existem neurônios curtinhos e existem neurônios muito compridos. Então, o neurônio que sai daqui e vai para o braço é um só. É um só neurônio. Aliás, são feixes de neurônios e eles são um só, não tem conexão nenhuma, não tem uma célula ligada na outra. É uma só, que vai sair da medula e vai até lá no fundo. Então, o neurônio que sai daqui, ele é um só. Ele vai sair daqui e vai até vai lá na perna, por exemplo. Lá. Esse aqui é um só, que sai daqui e vai até a ponta do seu pé. No dedão do pé. Não existe 2, 3 neurônios, não existe, por exemplo, uma conexão de neurônio aqui no meio, não existe. O neurônio é um só, ele sai de lá da coluna e vai até a ponta do pé. Por isso, quando você faz massagem nos pés, você tem condições de aliviar a dor da sua coluna. A massagem nos pés é extremamente importante para que você alivie dores nas costas, porque quando você faz massagem aqui no pé, você está estimulando o mesmo neurônio que está sendo irritado aqui em cima. Então você vai aliviar a dor mexendo no pé. Então, continuando aqui, ó, essa é a nossa vértebra. Nossa vértebra, ela tem todos esses micros vistos de cima, né, como se fosse assim, ó, um novelo de lã cheio de linha, né? Muitas linhas, finíssimas linhas, que são os neurônios. E depois um dia eu posso mostrar como é que é a estrutura de um neurônio, né? Essa célula maravilhosa que conduz as informações para o nosso corpo. Então nós estávamos falando sobre o disco intervertebral, ele vem aqui em cima. Então a nossa vértebra ela é formada por uma parte de um corpo e depois tem pedículos e ele vai ter processo espinhoso e processo transverso, que são os processos que não aparecem aqui, porque aqui eu cortei, né? Eu fiz um corte. Ó. Eu cortei o meu osso aqui bem no meio. Fiz um corte aqui no meio.
E com esse corte que eu fiz aqui, quando eu cortei, fiz um corte para poder enxergar de lado a minha coluna. E na hora que eu enxergo de lado a minha coluna, o que eu vejo dentro dela? Eu vejo os discos intervertebrais, vejo a medula e vejo aqui a saída dos nervos, que são feixes nervosos. Agora eu vejo também aqui na frente um tecido. Esse tecido a gente chama de ligamento. Muito importante vocês saberem sobre isso, tá, minha gente? Porque você poderia simplesmente vir aqui e eu fazer exercícios para vocês, depois eu vou fazer um exercício junto com vocês para o quadril, então esperem até o final aí que eu vou mostrar um exercício excelente para o quadril da gente, que vai ajudar muito na sua coluna, vai ajudar muito a soltar a coluna para caminhar melhor, para se sentir mais leve, e eu vou mostrar esse exercício daqui a pouquinho. Aqui, vocês estão vendo, aqui a gente vai ter esse tecido, só que esse tecido, eu estou mostrando ele aqui, porque eu fiz o corte, né? Esse tecido ele começa aqui e ele faz toda a volta na nossa vértebra. Esse tecido, ele faz todo esse contorno. Isso quer dizer o quê? Que as nossas vértebras, elas estão sendo seguradas por uma espécie de lençol que é como uma roupa, né? É como essa minha roupa. Essa minha roupa, de certa forma, ela segura o meu corpo. Então, o tecido que fica ao redor, tem um tecido que fica ao redor das vértebras que impede que elas escorreguem para frente ou escorreguem para trás. E esse tecido é chamado de ligamento. O mesmo tipo de ligamento que segura o seu ombro pendurado aqui no corpo. O mesmo tipo de ligamento que segura aqui é o mesmo tipo de ligamento que percorre a nossa coluna. E esse ligamento é chamado ligamento amarelo, que ele vai de cima, aqui de cima da nossa nuca, até lá embaixo no cóccix. Ele atravessa a nossa coluna pela frente, tá? Ele vai descer. Agora não sei se vai até o cóccix aí, eu falei, mas acho que vai só até aqui embaixo. Mas depois eu pesquiso e vejo com vocês. Acontece que esse tecido, ele vai desde aqui de cima e vai atravessar e vai segurar. Vejam, ele está contornando a vértebra, então ele vai passar por aqui, mas como eu fiz um corte, eu vejo só ele de ladinho aqui, ó. É muito importante que esse tecido, que ele é feito de células, tudo é feito de células no nosso corpo, que esse tecido ele seja maleável, porque se ele não for maleável, isso também vai trazer problemas para a nossa coluna. E como tornar um tecido desses maleável? Através do movimento. O movimento é que vai fazer com que isso aconteça. E aqui eu estou mostrando um movimento, um tipo de movimento que é um movimento de flexão. Nesse movimento de flexão, vocês podem ver que aqui os tecidos, esse tecido aqui, ele sobra quando você flexiona, ele vai sobrar aqui para frente, ó, ele vai abrir esse pedacinho, tá? Ó, abre aqui esse pedacinho. E ao mesmo tempo que você pressiona a vértebra aqui na frente, o disco ele é pressionado para sair para o lado. E essa bolinha que vocês estão vendo aqui, chamada núcleo pulposo, é uma bolinha cheia de líquidos aqui dentro do nosso disco. Eu até vou pintar ele assim, ó. Esse é o nosso disco para vocês enxergarem ele bem. Aí vai ficar bem pintadinho, bonitinho o disco. Essa bolinha, quando vocês fazem flexão, quando vocês flexionam o corpo, essa bolinha que vocês... Ficou mais legal estar enxergando aqui, vou aumentar ela um pouco. Essa bolinha, ela se movimenta. Ela vai para o lado. Ela vai para qual lado? Para o lado que lhe sobra espaço. Porque se você está pressionando aqui, ela se movimenta para cá. E ao movimentar para cá, ela empurra todos os tecidos fora. Por isso, pode encostar na medula. E aqui, a medula, olha que interessante. A medula, gente, ela é contornada por um tecido
tá? Um tecido leve, finíssimo, muito fino, mas ele protege a medula. Mas antes da medula, nós temos um outro ligamento na nossa coluna. Um ligamento que ele cruza aqui, ó. Esse ligamento que cruza aqui, que é o que eu estou mostrando aqui, ó. Esse ligamento é um ligamento que segura a coluna na parte de trás. Então, tem um ligamento que segura a coluna na parte da frente, que não deixa ela andar para frente, e tem um ligamento que segura a coluna para não deslizar para trás. Quando você faz os movimentos, esses ligamentos, eles se movimentam junto. Eles vão trabalhar junto. Por isso aqui, ó, nós temos mais um ligamento que ele está aqui, posterior, depois de tudo, e ele segura a nossa coluna. Tudo isso é para deixar a gente firme e forte e poder fazer todos os movimentos. É assim que funciona. E aí que vem aquela questão de você, quando você vai fazer um movimento, saber que esse núcleo pulposo, que é essa bolinha que vocês estão vendo aqui, ó, aqui é o disco, e essa bolinha que vocês estão vendo aí é o núcleo pulposo. Ele é cheio de líquido. Ele geralmente, quando você está em pé, por exemplo, eu agora em pé, o núcleo pulposo ele se encontra no meio, ele é o eixo central da nossa coluna. E ele vai se movimentar, ou para a direita, quando eu me inclino para a direita, o núcleo pulposo se desloca para a esquerda. Quando eu inclino para a esquerda, o núcleo pulposo se desloca para a direita. E na nossa coluna, o nosso disco ele é feito para ter esse movimento. Se fosse para ficar parado, não teria essa bolinha aí no meio, mas ela existe e foi feito. Preparem aí o dedinho de vocês para compartilhar essa live, que aqui a pouquinho eu vou fazer um exercício para o seu quadril, para melhorar as dores no quadril. Então se preparem aí, já comecem a compartilhar com os seus amigos e podem curtir a live. Eu vou gostar muito que você curta, se você está gostando, lógico, né? E agora, o que a gente tem aqui? A gente tem uma pessoa, né? A gente viu aqui que o nervo é um filão só, né? Uma linha só, e o nervo vai alcançar o seu pé. Então, por isso, quando você faz um movimento que encosta no nervo, quando você fizer um movimento que encosta no nervo, ele vai, às vezes, doer lá no pé e não lá na coluna. Porque você vai irritar o nervo e ele vai encolher e ele vai pode puxar o seu pé. Então você pode sentir que o pé está se repuxando. Por quê? Porque aqui em cima, na lombar, ele está causando dano. Por isso que hoje eu vou ensinar para vocês um movimento para liberar a coluna, para soltar essa musculatura, para soltar esse nervo que vocês têm lá em cima. E a gente vai fazer esse exercício em função do que nós estamos aprendendo aqui, tá? Porque o nervo ele é um só, é uma linha só. São vários, na verdade, são vários nervinhos, são várias células de neurônios que montam o nervo. Vários neurônios, são vários, assim como, mas eles são um só. É diferente da nossa pele, por exemplo. A nossa pele tem centenas de células aqui, milhares de células aqui para revestir a pele, porque as células da pele elas são células, vamos dizer assim, como se fossem lajotas, tá? Com o seu núcleo aí, essas são as células da nossa pele. As células do neurônio, elas são assim, ó, elas são desse jeito aqui. O neurônio é um serzinho, né? O neurônio ele é desse jeito assim. Só que o comprimento aqui, ele vai depender da necessidade desse neurônio. Então, o comprimento, geralmente, ele sai daqui, por exemplo, o neurônio do meu braço, se ele vai até o meu polegar, ele atravessa, ele é um só fazendo isso. Então, esse é o neurônio. Bom dia para quem está dizendo bom dia aí. Trabalho muito tempo sentada e dói tudo, até o pé inchado. O que fazer? O que fazer é o seguinte, ficar até o final da live aqui que eu vou te mostrar um exercício para justamente você que está muito tempo sentada, tá? Então, Márcia, fica aí junto,
que a gente logo vai, logo a gente já vai ver isso para você, tá? Fazer o exercício justamente hoje, estou mostrando para vocês nos desenhos, para a gente ir entendendo, porque quando a gente vai fazer o exercício e a gente sabe o que está fazendo, o exercício fica melhor. Porque a gente sabe que aquilo está sendo feito daquele jeito para ter aquele resultado que a gente está buscando. Então hoje, no final aqui, fica junto, compartilha com outras pessoas também e nós vamos aprofundar essa parte e principalmente fazer o exercício correto. Ou seja, gente, eu estava explicando sobre as células da pele. As células da pele também elas precisam desse movimento, né? Quando você faz movimento, você trabalha a sua pele. A sua pele é trabalhada. O neurônio, ele é um só. Então, quando você alonga, você faz esse movimento aqui, que eu não gosto de fazer, né? Que você faz assim, você está esticando o nervo, está esticando ele. E quando ele é esticado, ele sente dor. O nervo mostra essa dor para você. Bom, hoje estou concentrando aqui a nossa explicação sobre os ligamentos. Vou colocar aqui, ó, ligamento. Isso aqui é um ligamento. Lembrando também que na segunda-feira começa o evento A Saga dos Herniados. Você pode entrar no site asagadosherniados.com.br ou você pode clicar no link do perfil aqui do TikTok e você pode entrar lá, se inscrever e fazer parte de um evento gratuito, onde eu vou ensinar como eliminar dor nas costas e vencer a hernia de disco. Nesse evento você vai aprender o que não fazer quando está com crise de dor nas costas. Depois, na segunda aula, você vai aprender o que fazer para não ter dor nas costas. E na terceira aula, eu vou dar uma aula de exercícios para você, desde já, começar a trabalhar a sua coluna e começar a melhorar. Então, não percam esse evento semana que vem. Você deve se inscrever já, porque começa na segunda-feira. Então, clica no link do perfil e vem lá. E lá eu vou dar uma aula muito boa para você aprender o principal para eliminar dor nas costas e vencer a hernia de disco, certo? Aproveitem, compartilhem essa live, curtam bastante, dê batidinhas na tela aí, dê batidinhas na tela que vai me ajudar muito. Vai ajudar também aquelas pessoas que não têm acesso a esse conhecimento. Você sabia que quando você compartilha uma live, você está permitindo que o TikTok mostre essa live para mais pessoas? Então, para pessoas que você não conhece, mas que precisam e estão com dor nas costas, estão com hernia de disco. Você quer ajudar? Começa a dar batidinhas na tela aí, vai ajudar muito. E também pode compartilhar a live constantemente com seus amigos. Gente, entender como funciona é muito importante, porque daí você vai fazer o exercício com uma vontade diferente. Geralmente, ninguém nos explica sobre nada. A gente vai no médico, chega lá e ele diz, você tem hernia de disco, e agora o que fazer? Ele diz, agora você vai para musculação, agora você vai para pilates, agora você vai para fisioterapia. E quando que alguém vai explicar alguma coisa para nós, para dizer por que que tem dor, por que que dói, por que que está doendo lá no pé, se o problema é na coluna? Então hoje a gente está vendo por que que dói no pé, se o problema é na coluna, porque o neurônio, ele é comprido, ele sai daqui e vai até o pé. Agora, daqui para cima, esse neurônio aqui é outro, aqui para cima é outro. Aqui é um, aqui tem um que liga esse com aquele e depois tem um que vai lá para cima. Bom, são tantos neurônios que se eu for falar só sobre os neurônios aqui, a gente estaria falando de outra coisa, tá? O interessante é que o nosso disco não tem nenhum neurônio que encosta nele. No disco não tem nenhum neurônio, nada. Não tem artérias que vêm até o disco e não tem veias que vêm até o disco. Ou seja, o disco em si é quase como... ele é um amortecedor, algo que está separado ali dentro do nosso corpo, mas ele está colado no osso embaixo e colado no osso em cima. Então, quando a gente caminha, a gente faz um movimento que vai espremer o disco e vai puxar o disco, vai alongar ele, vai espremer e alongar. Esse movimento faz com que o disco se reidrate.
faz com que o disco fique hidratado. Aí você hoje vai entender, quando o médico diz você está com o disco desidratado, tem que reidratar o disco. Agora você vai entender como que se reidrata um disco para ele ficar bem hidratado. Porque se o disco perde líquido, ele fica seco, quebradiço e rompe. E é ali que começam os problemas maiores da hernia de disco, que é quando ela rompe, quando o disco rompe. Então, o disco que ele está mostrando aqui nesse desenho, ele está basicamente aqui mostrando assim. Ele é feito com vários anéis, tem um núcleo no centro, que pode se deslocar para a direita, para a esquerda, para frente, para o lado. Ele pode se deslocar de acordo com o seu movimento, e ele é feito para se deslocar. Isso é feito para ser assim. Então o disco, quando você caminha, você pressiona com a pressão do seu corpo, do seu caminhar, você pressiona o disco. Ao pressionar o disco é poroso e o líquido que tem dentro do disco, ele sai. Quando você pressiona, ele sai. Esse líquido, H2O, água, sai. Dentro do disco é mais salgado do que fora. Então, quando você descansa, quando você deita, quando você fica na posição horizontal, o disco se alivia. E ao aliviar, o líquido que estava fora, ele entra. Esse é o normal para acontecer entre as pessoas. Assim que deve ser para todo mundo. Mas se você ficar muito tempo sem se mover, pode ocorrer que o disco comece só a perder líquido e não recuperar. Se você ficar muito tempo sem movimento, você não faz um movimento, então como você não faz esse movimento tipo sanfona, você não faz solta a água, puxa a água, solta a água, puxa a água. Você acaba deixando dentro do disco um líquido que não faz troca com o ambiente externo, então ele vai secando, ele vai reduzindo a quantidade de líquido aí. E quando você reduz a quantidade de líquido, ele diminui de altura. Diminuindo de altura, o espaço por onde passam os nervos aqui do lado se torna menor. E você acaba esmagando o nervo. Então, muitas vezes, você não tem hérnia de disco, mas tem muitas dores nas costas, porque o disco está muito fino, diminuiu muito a altura e o espaço por onde passa o nervo, os forames, os buracos por onde passa o nervo, são muito pequenos, porque uma vértebra e outra se juntaram, as vértebras estão quase juntas, coladinhas. Nem tudo de dor nas costas é por hérnia de disco. Muitas vezes é porque o disco está desidratado e você precisa reidratar os discos. Aí você pergunta, é tomando água? Daqui a pouco eu vou mostrar um exercício para vocês que vai ajudar a essa parte da hidratação dos discos. Tomem água, tomem água. Mas não é só tomar água. Então, de onde vem essa água que vai entrar nos discos? É o líquido que está ao redor da coluna. Tudo que está ao redor da coluna são líquidos. A nossa coluna não é vazada ao redor, né? Não tem ar ali. Tem líquidos, substâncias, tá? Então essas substâncias, esses líquidos vão entrar para dentro porque aqui dentro tem mais sal do que aqui fora. Então, por osmose, você vai absorver esses líquidos. E aí você precisa fazer exercício, que eu vou ensinar na segunda-feira, tá? Na semana que vem eu vou ensinar exercícios para você eliminar dor nas costas e vencer a hérnia de disco. E se você quer aprender mais sobre isso, você vai clicar no link do perfil, vai se inscrever para o evento da Saga dos Herniados, é gratuito, 100% gratuito. E você vai aprender muito nesse evento, garanto para você. Na primeira aula eu ensino o que não fazer quando tem crises, na segunda eu ensino o que você deve fazer para curar a hérnia de disco, e na terceira aula eu vou entregar para você uma aula completa de exercícios, 12 minutos, para você praticar. E vai praticar junto comigo. Olha, aqui vocês estão vendo que quando você libera a pressão sobre o disco, automaticamente o disco absorve as substâncias. Só que não pode ser 30 segundos. Você teria que ficar uns 20 minutos, pelo menos uns 20 minutos, soltando essa musculatura. E aí o pessoal hoje em dia, começou a se pendurarem nas barras. Vocês já viram? O pessoal na academia se pendura na barra, fica lá pendurado e tal.
O máximo que você vai conseguir aí é uns 5 minutos pendurado, cara muito forte, fica uns 5 minutos pendurado, o máximo. Então não é o suficiente para trazer hidratação para o disco. Você teria que ficar uns 20 minutos pendurado. Então a gente busca outras maneiras de se fazer isso. Existem aparelhos de tração, aí você vai ter que buscar no fisioterapeuta esse tipo de tratamento, tá? Mas também existe a possibilidade de você fazer movimentos e posturas, posições que aliviam mais o disco. Eu vou ensinar essas posturas, essas posições semana que vem. Então não percam o evento da Saga dos Herniados, que é semana que vem, que eu vou ensinar esses exercícios, vou mostrar para vocês como fazer. Como fazer uma descompressão bem fácil, bem tranquila e que você pode fazer em casa e vai melhorar muito das suas costas. Daqui a pouquinho eu vou fazer um exercício junto com vocês, que é o exercício para o quadril, tá? Bom, a água de fora, ela tende a entrar para dentro do disco, porque dentro o disco está mais salgado. Então, obrigatoriamente, você deveria todos os dias reidratar o disco. E por que isso não acontece? Porque você tem uma coisa chamada emoções. Você fica irritado, você fica tenso, nervoso, com medo, você vai dormir cheio de pensamentos, você deita à noite, não dorme adequadamente, você dorme cansado, você não relaxa antes de dormir. Nós deveríamos relaxar antes de dormir. Então a gente deita que nem uma pedra, acorda que nem uma pedra, né? Aí você está dessa forma não relaxando a musculatura. Então nós deveríamos, durante o dia, os músculos eles vão ficando muito tensos, e eles acabam puxando uma vértebra sobre a outra, espremendo o disco e jogando o líquido para fora. Esse é de dia. À noite, quando você está dormindo, deveria ocorrer o contrário. À noite, quando você está dormindo, deveria ocorrer o seguinte. Deveria ocorrer que você soltaria a musculatura com o sono, dormindo, e isso automaticamente faria com que os discos se reidratassem, porque as vértebras ficariam mais longe, e aí você recebe essa água dentro do seu corpo. Então eu vou ensinar, semana que vem, vou mostrar para vocês como eliminar a dor nas costas e vencer a hernia de disco, tá bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Então, minha gente, a gente vai seguindo aqui, ó. Obrigado, muito obrigado, Elizabeth. Obrigado pelo coração maravilhoso que você mandou aí para mim. Elizabeth, obrigado pelo coração maravilhoso que você mandou aí para mim. Tá repetindo aqui. Coração maravilhoso que você mandou aí para mim. Gente, vamos continuar agora vendo aqui que a gente tem esse disco aqui, tem o núcleo pulposo. Quando o núcleo pulposo, na radiografia, o núcleo pulposo você vai enxergar como algo branco lá no meio, tá? Quando o núcleo pulposo, essa parte branca que tem ali no meio, desaparece essa parte branca, você olha lá na radiografia, olha lá na ressonância magnética, aparece mais isso. Quando você encontra ali no disco não é branco, essa parte que não é branca é a parte que está escura, e significa que não tem hidratação. Obrigado, Elizabeth, pelas 7 rosas. Muito obrigado. Então, o que a gente precisa fazer, além de tomar água, é movimentar o nosso corpo de 2 maneiras. Muito obrigado, Elizabeth. 5 rosas. Obrigadíssimo, isso vai ajudar muito. Olha só, quando a gente tem 2 maneiras que a gente precisa fazer para hidratar o disco. Tomar água, sim, você precisa tomar, e você precisa também movimentar em 2 movimentos, o movimento de contração e o movimento de relaxamento. Então você tem que ensinar os seus músculos a contraírem e depois relaxar. Parece estranho isso, mas a gente desaprendeu a relaxar. A gente não sabe mais relaxar. A gente sabe se contrair, a gente sabe se preocupar, a gente sabe aumentar a quantidade de pensamento da cabeça, a gente sabe encher a cabeça de coisa ruim,
mas a gente não sabe relaxar e se tornar mais leve, mais tranquilo, mais solto, mais feliz. A gente tem aprendido muito ao contrário, a gente tem aprendido a se tornar cada vez mais rígido, cada vez mais inflexível, cada vez a gente tem buscado tanto dinheiro e tanto coisas que o nosso dia a dia traz hoje. Ontem, inclusive, numa aula com os meus alunos, eu estava falando para eles que ontem nós estávamos assistindo a uma notícia do Fantástico, e nós estávamos discutindo sobre aquelas questões que o Fantástico trouxe sobre a hernia de disco, né? E por que cada vez mais tem mais gente com problemas de hernia de disco cervical? É porque o nosso dia a dia tem sido cada vez mais direcionado ao trabalho. A gente virou máquinas de trabalhar e a gente não é mais, praticamente, a gente deixou de ser um ser humano que sai na rua, encontra o amigo, conversa. Quantos de vocês encontram uma pessoa hoje na rua e conversa com aquela pessoa? Eu, pelo menos, numa cidade que eu moro aqui, eu tenho nem os vizinhos, muitas vezes a gente conversa, sabia? A gente não conversa muito. É estranho conversar com os vizinhos, imagina com os estranhos. E eu lembro que quando eu era mais jovem, né? Eu saía, eu ia encontrar uma pessoa na rua, eu já queria conversar com ela, queria saber quem ela era, e a gente trocava ideias e aí se fazia amizades muito mais fácil. Hoje nós somos muito mais inflexíveis, temos muito menos amizades com as pessoas, e aí a gente se fecha no mundo e começa a ficar tudo mais difícil. E esse fechar no mundo também está relacionado à nossa musculatura, tá? A gente vai fazendo com que a nossa musculatura vai se fechando. A gente vai se fechando dentro de nossa musculatura. Por isso, a musculatura contraída, você contraído numa postura flexionada, você vai ter uma tendência a ter mais hernia de disco. Aliás, a postura demonstra, muitas vezes, a capacidade de sorrir e a capacidade de entristecer. Um exemplo disso é que se você olhar para baixo e ficar olhando muito tempo para baixo, como no celular, por exemplo, a tendência de você se tornar uma pessoa mais deprimida é muito grande. Por quê? Porque quando você chora, quando você está triste, você olha para baixo. É a postura que o corpo tem de produzir essa emoção negativa. Quando você está com o peito elevado, a cabeça alta, dificilmente você consegue chorar. Experimente um dia que você está chorando, levantar a cabeça, olhar para cima, você não consegue chorar. E também você não consegue rir olhando para baixo, você começa a ficar triste. Então a postura também gera emoções, assim como as emoções geram posturas. E essas duas coisas elas andam interligadas. Assim como, por exemplo, quando você sorri, para mostrar o sorriso, você vai contrair musculaturas. Assim, se você ficar triste, raivoso, você vai ter outro tipo de contração e você vai desenvolver, movimentar musculaturas. Dessa mesma forma, não é só no rosto que você vai ficar raivoso, não é só no rosto que você fica feliz. A felicidade, por exemplo, ela vem quando você solta a musculatura. E a tristeza vem quando você contrai a musculatura. E geralmente a tristeza ataca pulmões, tá? Bom dia, Edna. Bom dia. Quando você contrai, quando você está, por exemplo, com medo, o medo nos contrai muito. O medo nos trava bastante. Quando a gente está com medo, os músculos da nossa lombar, eles ficam mais tensos. Gente, tem estudos sobre isso, que mostram que quando uma pessoa está com mais medo, a região da lombar começa a contrair também, porque é uma forma de você se proteger. Só que se você se protege intensamente, sem parar, você constrói um tipo de problema no seu corpo. Por isso, fazer exercício traz para a gente uma saúde emocional também. Vai trazer uma saúde não só física, mas emocional. E eu trabalho muito com exercícios que são fáceis de serem feitos
e que são exercícios que aumentam a sua capacidade de ser feliz, da felicidade. A felicidade, ela vem quando você para de sentir dor. Pessoal, já expliquei bastante coisas aqui e eu quero agora que vocês experimentem algum exercício. Semana que vem vai começar o evento A Saga dos Herniados, então quem está aqui me assistindo, se inscrevam para o evento, ele é gratuito. Vai ser semana que vem, na segunda, na quarta e na sexta, mas você precisa estar inscrito. E para estar inscrito nesse evento, você tem que clicar no link do perfil ou entrar nesse site aqui que eu escrevi aqui atrás, ficou ao contrário, porque a câmera vira, né? Mas é asagadoserniados.com.br. Você acessa lá o site, se inscreve e na segunda-feira você já vai receber o link para acessar a aula. Então esteja atento, faça esse esforço por você, porque o meu esforço por você eu já fiz, de estar aqui trazendo, mostrando tudo isso para você gratuitamente, e semana que vem é gratuito também, tá? Eu vou mostrar, vou entregar, quem assistir as aulas da semana que vem já vai poder começar a melhorar dores nas costas. Vai ser muito bom. Agora eu vou mostrar para vocês um exercício excelente para a lombar. Só me aguardem um pouquinho, vão olhando os desenhinhos, que eu vou pegar uma cadeira, que você vai precisar aí na sua casa uma cadeira, para fazer o exercício que eu vou mostrar agora. Vamos lá, vamos fazer o exercício. O exercício que eu vou mostrar para vocês é um exercício ótimo. Um ótimo exercício para melhorar o quadril. Eu fico muito preocupado com a questão do quadril. A gente não tratou muito aqui nos desenhos a questão do quadril, mas a gente tratou a questão do movimento e principalmente hoje sobre isso aqui, o que eu falei, que o neurônio ele é um só, então um neurônio pode afetar a ponta do seu pé, certo? Então pode acontecer isso. Também acontece, né? Acontece muitas vezes que a gente tem uma dor que está mais próxima da coluna. E essas dores são por conta de que o disco está tocando os ligamentos, né, que eu mostrei para vocês ali nos desenhos, os ligamentos estão sendo tocados. Então agora a gente vai fazer um exercício, é um exercício que você vai fazer em casa aí, ó, prepara assim uma cadeira, aí é uma cadeira para você poder fazer esse exercício agora junto comigo. Vou baixar um pouquinho a câmera. Isso, maravilha, maravilha. Esse exercício, você vai precisar então de uma cadeira. Você vai sentar nessa cadeira, tá meio torto aqui, tá um pouquinho torto. Vou botar um pouquinho mais para trás. Para poder aparecer bem aí, isso, assim. Então assim, você vai sentar na cadeira, vai sentar num dos lados da cadeira, né? Então você vai escolher aqui, vai sentar em um dos lados da cadeira e vai esticar a perna para o outro lado, dessa forma aqui. Eu estou apoiando a minha perna aqui na perna da cadeira, essa perna esticada, e eu vou fazer esse movimento, ó. Esse movimento. Eu estico a minha mão para lá e faço esse pequeno movimento. É um pequeno movimento inicial para ir aquecendo, para poder fazer. Esse movimento que nós estamos vendo aqui é o movimento inicial, tá? Você pode agora começar a compartilhar a live com seus amigos, manda bala no compartilhamento, manda bala aí nos likes para a gente poder fazer bem esse exercício aqui. Então, o primeiro passo é a gente saber qual a postura que a gente vai ter para fazer esse exercício, tá? Então, o primeiro passo é estar numa boa postura. Nós vamos organizar isso
sentar de um lado da cadeira, deste lado da cadeira, e esticar a minha perna. Se você ainda não tem uma cadeira em casa, compre sua cadeira para você poder fazer o exercício. Olha, bem alinhado, perna esticada, e a gente vai fazer um movimento leve. E a gente aqui, você fica com a mão assim como se fosse um garçom carregando uma bandeja, e aí você leva essa mão até a cadeira e depois leva de volta. Então você faz esse movimento aqui algumas vezes para aquecer a sua musculatura, para aqueles ligamentos começarem a sentir uma atividade, né? Amanhã eu posso falar um pouco mais, ou daqui a pouco, sei lá, sobre como se formam as articulações, como que elas se liberam com o movimento, mas isso tudo tem tempo ainda para a gente falar. Semana que vem, então, quem ainda não se inscreveu, se inscreva para o evento A Saga dos Herniados, que eu vou ensinar como eliminar dor nas costas e vencer a hérnia de disco. Um evento com 3 aulas. Na primeira eu ensino o que não fazer quando tem hérnia de disco, a segunda, o que fazer, e na terceira aula, exercícios como este, que eu vou ensinar para vocês. Depois que você fez aqui umas 10 vezes esse movimento aqui, você vai fazer um outro movimento, que é alcançar o chão com a outra mão. Então aqui a mão esquerda, alcançando o chão e voltando. Fiz uma vez, eu só desço e subo. Por quê? Porque o neurônio é uma linha só. Olha, eu desço e subo. Isso vai ajudar a aumentar o espaço aqui do quadril. Se você tem dores seguidas no quadril, dor que corre para a perna, se você tem desconforto em ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado e já começa a dar desconforto no quadril, esse é o exercício que você deve fazer hoje. Você vai descer, encostar o chão lá e voltar. Assim. Então, você tem um movimento nesse sentido e um movimento nesse sentido. Agora, gente, eu vou descer e eu vou ficar aqui embaixo. Ficar aqui. E vou esticar esse braço. Depois eu vou levar o braço até o chão. Inspira e leva o braço até o chão. Minha roupa está me atrapalhando. Ótimo, excelente. Vejam, eu fiz um lado apenas, vou fazer o outro lado em seguida, mas eu quero conversar um pouquinho mais com vocês. Quem fez aí agora, como está se sentindo? Quero saber o efeito do exercício sobre vocês que fizeram agora. Como estão sentindo aí? Vamos acender um pouquinho de luz aqui. Como foi essa primeira etapa do exercício, gente? É incrível, né? Muito bom. Ele vai liberar intensamente a sua coluna nesse momento. Então, assim, fizemos um lado e eu geralmente faço assim, eu faço 3 vezes de um lado. Agora a gente vai fazer 3 vezes do outro lado, tá? E por que eu não faço, por exemplo, 10 vezes de um lado? Porque é um exercício muito forte. Esse exercício parece pouquinho, mas ele é muito forte. Então, para não exagerar, porque o ideal é que você não exagere, que você faça sempre na medida certa das coisas. Então, para não exagerar nos exercícios, a gente vai fazendo aos pouquinhos e tendo bons resultados. Então, esse primeiro. Agora vamos fazer de novo? Vamos fazer o outro lado? E aí, vocês compartilhem a live com outras pessoas que precisam aprender sobre isso. Aproveitem, façam a parte de vocês aí de doação. A melhor doação não é o dinheiro, né? A melhor doação é o compartilhar. Hoje em dia a gente mudou tudo na vida, né? Se compartilha, você está ajudando outras pessoas. Então compartilhe a live agora, para que outras pessoas tenham acesso. Eu vou mostrar então o exercício para o outro lado. Agora a gente já fez um lado, eu fiz esse lado aqui. Agora eu vou fazer o outro lado, para a gente ter uma resposta melhor aqui
no outro lado, tá? Obrigado, Edna. Vamos fazer agora esse outro lado com calma, tá, gente? Porque, olha, eu estou conversando aqui com vocês, eu estou explicando sobre a hernia de disco. Eu sei que você pode estar com dor agora. Então, se você está com dor, você está numa fase em que tem que fazer tudo com muita calma, com muita cautela, com muito cuidado. Então, vamos fazer o exercício. Vamos primeiro sentar com calma deste lado aqui da nossa cadeira, esticando a perna assim. Isso. Primeiro a gente vai ficar aqui no primeiro momento se adaptando, né? E a gente vai fazer um movimento de trazer a mão assim, como se fosse a mão de um garçom, né? Como se tivesse uma bandeja, e você traz a mão para cá. Esse é um movimento simples, mas ele está aquecendo, já está acostumando que a coluna faça esse movimento. Então, é um aquecimento para que a articulação do quadril comece a entender que tem um movimento aí. Agora, a gente vai descer aqui, ó. Descer até alcançar o chão. E voltar. A gente desce e volta. A gente desce e volta. Fazendo 3 vezes já é o suficiente para começar a melhorar. Você está aí com dor, você está com dificuldade. Por que você vai fazer isso 60 vezes? Né? Para depois ficar cansado, não gostar mais e parar. Então a gente faz 3. E na terceira, quarta vez você desce e fica aqui embaixo. Aí você levanta o braço, inspira e solta o ar. Vai alcançar o chão lá. Inspira de novo e solta o ar. Inspira de novo e solta o ar. Eu trago essa mão aqui primeiro, depois a outra. E me reequilibro, recoloco. Como que foi aí para você? Você que praticou, fez o exercício, fez junto comigo. A gente fez uma vez só. A gente pode fazer mais 2 vezes cada lado e já vamos ter um bom resultado. Deixa eu baixar aqui o pedestal para ficar conversando mais direto aqui, tá? Então isso, gente, a gente fez aí o exercício com um pouquinho mais de leveza, exercício para o quadril, para melhorar muito as dores do quadril e aí aliviar as pernas. Você deu tontura. Então, olha só, você que deu tontura, Italina, a tontura ela está relacionada ao ouvido, tá? Ao aparelho vestibular. Então, se você tem tontura quando faz esse tipo de exercício, você deveria procurar um fisioterapeuta que trabalha com ajustes vestibular. Então, procure um fisioterapeuta especialista em tratamento vestibular. Né? Anota aí, a palavra vestibular está muito ligada à faculdade, né? A pessoa passar no vestibular. Mas vestibular, falando do aparelho auditivo, o vestíbulo. Então, tem uma parte do aparelho auditivo que cuida disso, de a gente ter tontura ou não. Então, se você tem tontura a fazer um exercício ou outro, procure um fisioterapeuta especialista em aparelho vestibular e fisioterapia vestibular. Aí, quem está deitado é bom levantar para fazer mesmo. É isso mesmo, vamos fazer esse exercício. Eu vou repetir ele, tá? Eu vou repetir porque tem gente que está chegando agora, gente que passou aqui nesse momento. Então eu vou repetir o exercício. É um dos exercícios que a gente deve fazer. Na semana que vem, nós vamos ter 3 aulas gratuitas e não vai ser aqui no TikTok. As 3 aulas vão ser em um site separado. Então, para vocês poderem participar, vocês têm que clicar no link do perfil e se inscrever para o evento A Saga dos Herniados. O evento da Saga dos Herniados ele é 100% online, 100% gratuito. E eu vou ensinar para vocês. Vamos ver o que eu vou ensinar para vocês na semana que vem. Na primeira aula, eu ensino o que não fazer quando você tem crises de dor nas costas.
Na segunda aula eu vou ensinar para você o que você deve fazer para a dor nas costas. E na terceira aula eu vou mostrar exercícios para você desenvolver em casa. Então vão ser 12 minutos de exercícios junto comigo e a gente vai praticar esses exercícios junto. Vamos fazer eles junto durante 12 minutos e você vai ter ali, já vai poder anotar ali os exercícios que precisa para começar o tratamento para hérnia de disco, tá? E Dalina, muito obrigado, muito obrigado. Buzineide, obrigado também. Vamos fazer de novo então o exercício que a gente acabou de fazer? Vamos fazer com cuidado, você que tem tontura faça devagar, porque não tem como, né? O aparelho vestibular realmente ele causa essas questões da tontura. Eu procuro o fisioterapeuta especialista em aparelho vestibular. Não são todos que têm essa especialização. Eu tenho, no caso, por isso eu falo para vocês que é maravilhoso. Eu já tive paciente que não conseguia fazer os exercícios porque tinha tontura. Então aí a gente faz ajustes, movimentos com a cabeça que faz com que você pare de ter tontura. É maravilhoso. E às vezes a gente pensa que é labirintite, mas não é. É só uns detalhezinhos que tem que ajustar aí na cabeça. Vamos fazer o exercício de novo, gente? Vamos lá? Eu vou botar longe aqui o celular para a gente fazer novamente o exercício de alongamento do quadril aqui na cadeira. Então vamos lá. Você vai colocar a sua cadeira aí, preparando. Vamos sentar em um lado da cadeira, esticando a nossa perna, ficando bem esticadinha assim. E agora eu vou fazer esse movimento, que é um movimento preparatório, movimento para me permitir fazer os outros movimentos, certo? Então aí a gente faz isso. Agora a gente vai alcançar o chão. Vai lá no chão. Lá no chão. Cuidar para não virar de frente para alcançar o chão. É de lado mesmo, tá? É de lado. Você alcança o chão assim, de lado. Na segunda vez que a gente faz, a gente sente menos dificuldade. Isso que é interessante nesse exercício. Porque foram poucas vezes que a gente fez e na segunda vez a gente já sente uma dificuldade muito menor. Agora a gente vai levantar o nosso braço aqui e vai descer. A cabeça acompanha a mão. O olhar vai para a mão. Solta o ar. Isso, e solta o ar. Volta o braço aqui. Fizemos um dos lados e agora está mais fácil do que a primeira vez que a gente fez. Ficou mais fácil de fazer. Isso significa que melhoramos. Vamos para o próximo lado. Na primeira vez é um pouquinho mais difícil, porque o corpo está todo travado, né? Na segunda vez já fica um pouco mais fácil. Então vamos esticar a perna aí. Mão acima. Meu jaleco que atrapalha, aí a gente faz esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui, ó. Maravilhoso movimento. Agora a gente vai chegar ao chão. Vamos descer uma vez e volta. E desce uma segunda vez e volta. E desce uma terceira vez. E volta. Agora a gente vai descer, vai ficar aqui embaixo, vai elevar o nosso braço aqui em cima, olhando para a mão. Inspira e solta o ar. Solta, 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 solta. Inspira de novo e solta o ar. Solta, 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 solta. Inspira e solta o ar. Volta com o braço aqui em cima e retoma a postura inicial. Então a gente fez duas vezes um lado, duas vezes o outro. Se a gente fizer uma terceira vez, que vamos fazer daqui a pouquinho, na terceira vez nós vamos nos sentir muito melhor. Aí,
Que bom saber de seus ensinamentos, muito importante para a saúde. Gratidão. Gratidão a vocês estarem aqui, né? E aí, gente? Estou prestando bastante atenção para ajudar os outros. Excelente! Mais ajuda ainda você vai conseguir se você se inscrever para o evento A Saga dos Herniados, tá? Vocês podem inclusive mandar o link para as pessoas do site asagadoserniados.com.br, chamar amigos para eles poderem participar desse evento que é totalmente gratuito. Eu preparei para ser gratuito mesmo, gente. Vão ser 3 aulas, tá? 3 aulas onde eu ensino como eliminar dor nas costas e vencer a hérnia de disco. Na primeira aula eu ensino o que você não deve fazer quando tem crises de dor nas costas. Na segunda aula, o que fazer para não ter dor nas costas. E a terceira aula são os exercícios, o como fazer as coisas. Será assim, olha, se você participar desse evento, você vai gostar muito. Todo mundo gosta, porque é um evento gratuito mesmo. No final, eu mostro para vocês o meu trabalho e o que mais eu faço. Naturalmente, você pode então seguir depois junto comigo, trabalhando como alunos, como pessoa que quer melhorar a dor nas costas. Mas somente o evento em si, da semana que vem, já vai lhe trazer muito bom resultado. E nós estávamos aqui falando, né, sobre a hérnia de disco, sobre como que funciona tudo isso. Eu tinha aqui mostrado para vocês no quadro, né? Eu tinha mostrado aqui no quadro, estão vendo o quadro, ó. Então eu tinha mostrado tudo aqui, os desenhos, mostrei para vocês como funciona a coluna, como funcionam os processos, inclusive essa parte que é muito importante, que da medula sai um neurônio que ele é tão comprido que ele vai na ponta do pé. Quer dizer, os neurônios, os nervos são formados por uma célula que vai do lugar aqui até a ponta do dedo. Aí, um nervo não tem uma célula só, tem várias, são feixes de nervos. Então, por exemplo, aí, vamos fazer um número, não é bem assim, mas vamos fazer. Uns 10 nervos vão andar daqui até lá. E aí eu mostrei para vocês que o neurônio, ele é um tipo de célula que ele é comprida, muito comprida, e as células da nossa pele são como se fossem lajotas, pequenas lajotas. E os neurônios são como se fossem fios muito longos. Então, se você está com dor nos pés, está com dor no joelho, está com dor no quadril, está com dor em várias partes da perna, está com formigamento, está sentindo cãibras, todas essas coisas que você está sentindo na perna é apenas a irritação do nervo aqui em cima. Por isso esse exercício que eu estou mostrando hoje para vocês é muito importante, é um exercício que vai soltar a parte do quadril e vai aliviar as dores nos pés, no joelho, na perna, vai deixar toda a parte do quadril muito leve. A gente já fez 2 vezes, né? Nós vamos fazer uma terceira vez agora. Eu digo pelo menos 3 vezes você deve fazer, que isso vai trazer grande resultado para você. E a artrose de quadril você vai ajustar muito com esse exercício, tá? O seu nome? Leca? Leca ou é Leca, né? Acho que é Leca ou Ieca, alguma coisa assim. Faça o exercício que eu vou mostrar agora. Faça, repita ele muitas vezes durante o dia e você vai começar a melhorar essa artrose de quadril. Vai começar a melhorar, vai começar a tirar a dor principalmente. Leca, Leca, então, vamos fazer então agora o exercício que vai ajudar você nessa parte. E é bom que você faça pelo menos 3 vezes o exercício, faz um lado, depois faz o outro, faz um lado, faz um outro. Aí fazendo 3 vezes você vai ter um resultado muito bom. Principalmente por quê? Porque a gente soltando a inervação, soltando a parte do quadril, esse neurônio que desce e que vai até o quadril, que vai puxar os músculos aqui, ele vai soltar. E ao soltar, ele solta toda a musculatura da perna também. Vamos fazer então? Mais uma vez?
Essa não fica gravado aqui no TikTok, né? Geralmente essas explicações eu dou dentro do meu curso, e que eu tenho um curso que eu falo e explico tudo mais. Algumas dessas explicações estão no YouTube. Você pode conseguir entrar lá no YouTube. Você vai no YouTube, Sabe Fisioterapia lá no YouTube, e você consegue ter elas também lá, né? O mesmo nome aqui você encontra lá no YouTube e tem essas lives. Algumas delas estão lá também. Ao mesmo tempo do TikTok, elas estão lá. Então, Maria, você pode ir lá no YouTube, que é muito bom. Bom, agora a gente vai, então, principalmente fazer esse exercício. E outra coisa, né, Maria, você pode entrar para o evento da Saga dos Herniados, porque você se inscreve no evento, aí você vai para uma página que vai aparecer lá, grupo de WhatsApp. Você vai entrar no grupo de WhatsApp, e nesse grupo de WhatsApp eu sempre apresento muita coisas para vocês. Quem está nos grupos de WhatsApp, vem para os eventos, depois fica recebendo material, recebendo mais coisas. Não é só o evento em si, sabe? O evento eu acho muito importante vocês passarem e aprenderem sobre o evento. Ok, Maria, que ótimo. Então, ótimo poder contar com vocês aí, vocês estarem nesse momento buscando a saúde de vocês. Agora vamos fazer o exercício? Chega de papo, vamos partir direto para o exercício aqui. Então, tendo uma cadeira em casa, você vai aí escolher um lado da cadeira. Eu vou escolher esse lado aqui. Eu vou sentar aqui. Vou colocar uma perna esticada para lá, uma postura ereta aqui. Cuidar para os tecidos e as roupas não atrapalharem o movimento. E eu vou agora vou segurar a cadeira aqui e vou fazer esse movimento, mão para cima, e eu vou alcançar a outra mão aqui. Ó. Esse primeiro movimento ele faz uma rotação na minha coluna e ele já vai aquecer os tecidos da coluna, os ligamentos, tudo já vai ficar bem organizado. Agora eu vou descer 3 vezes. Ó. Desci uma, soltando o ar. Vou descer uma segunda vez, 2. E vou descer uma terceira vez. 3. Ótimo. Agora na quarta vez, quando eu desço, eu mantenho aqui, elevo meu braço e vou descendo olhando para a mão. Solto o ar. Inspiro de novo e solto o ar de novo. Pronto. Essa posição eu posso ficar ela um tempinho. É a terceira vez que a gente faz. Já na terceira vez a gente já não sente quase dor, a gente já não sente mais desconforto. Ou seja, o exercício esse aqui vai ajudar você a ter cada vez mais retorno, cada vez mais flexibilidade. Quem está aí com artrose de quadril, está com dor no quadril, tem hernia de disco, precisa fazer descompressão dessa área aqui, dessa região, façam esse exercício, vai ajudar muito. Se você corre, por exemplo, faz corrida e sente dor depois da corrida, sente dor nos joelhos, você deve fazer esse exercício também, tá? Vamos fazer o outro lado agora? Aproveitem aí para compartilhar essa live com outras pessoas, com outros amigos, com pessoas que vocês sabem que vão se beneficiar muito. E se inscrevam para o evento A Saga dos Herniados, que vai ser na semana que vem. Aí a gente se posiciona bem certinho, perna esticada, corpo ereto, segura aqui a mão, a outra mão vai para lá, como se fosse um garçom segurando a bandeja. Você leva até aqui. Esse primeiro movimento a gente faz 3 vezes, é o suficiente, não precisa fazer 10, 20, 30, 50, né? E o bom exercício é aquele exercício que dá o tipo gostinho de quero mais, sabe? Então agora a gente vai até aqui e a gente vai descer, alcançando o chão. Alcança uma vez, alcança 2 vezes e alcança 3 vezes. Agora a gente vai descer
elevar o nosso braço e vamos fazer esse movimento chegando até o chão. Ele é difícil, não é algo fácil, mas está mais fácil do que a primeira vez que eu fiz. Retorno com a mão aqui em cima, retorno à minha postura e agora eu já fiz então uma quantidade de 3 vezes. É um dos exercícios que a gente deve praticar. Aliás, semana que vem, né, a gente vai ter o evento A Saga dos Herniados, né, gente? Deixa eu ver aqui se eu consigo subir um pouco mais aqui. Aí. A Saga dos Herniados é um evento gratuito, 100% online, que vocês vão aprender como eliminar dor nas costas e vencer a hérnia de disco. Então, se você quer ter uma aula bem gostosa, aprendendo coisas importantes para você eliminar dor nas costas, para vencer a hérnia de disco, então eu convido você para que se inscreva no evento da Saga dos Herniados. Basta clicar no link do perfil. Você vem lá, assiste a aula, aprende muita coisa e já vai começar a fazer um tratamento para a sua hérnia de disco. Agora, vamos explicar bem sobre hérnia de disco. Gente, quantos anos você está aí produzindo a sua hérnia de disco? Você produz a sua hérnia de disco. Você fica anos fazendo as coisas todas do jeito errado e aí, às vezes, a gente quer que em 1 mês, 2... o fisioterapeuta cure as nossas doenças todas. Não é assim que vai funcionar. Se você levou anos para ter esses problemas, vai levar um ou 2 anos para resolver o problema. Claro, não demora, às vezes, para algumas pessoas, na primeira semana já começa a sentir melhor. Mas eu não posso generalizar, porque se uma pessoa conseguiu, todas vão conseguir. Talvez o seu caso seja mais complicado. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem Parkinson. Aliás, eu tenho vários pacientes com Parkinson. E o Parkinson, gente, ele dificulta bastante para que a gente possa melhorar a hérnia de disco. Não é impossível, mas vai demorar mais tempo, porque o Parkinson tem essa questão da musculatura cada vez ficar mais rígida e você precisa trabalhar isso, né? O Parkinson tem essa rigidez na musculatura. Então, às vezes, a gente quer tratar a hérnia de disco e a gente tem muitos outros problemas. Digamos que você tenha 10 problemas aí, e um deles seja a fibromialgia, que é muito comum o médico dizer que você tem fibromialgia. Só um alerta sobre isso da fibromialgia, tá, gente? Porque, assim, fibromialgia só pode ser diagnosticada se o médico tocar em você. Ele vai tocar em pontos no seu corpo e aí você vai dizer se está doendo ou não. Se você não fez esse exame, que é o exame clínico, de tocar os pontos, você não tem fibromialgia. Não existe exame de imagem, não existe exame de calor, de nada que vá detectar a fibromialgia, porque a fibromialgia é uma sensação sua de que existe dor por todo o corpo. Então o médico ou o fisioterapeuta vai diagnosticar você através do toque. Vai tocar você. Se ele não tocar você e disser você tem fibromialgia, corre desse médico, porque ele não sabe o que está fazendo, né? E foge desse profissional. Então ele tem que tocar em você para dizer se você tem ou não fibromialgia. Agora, digamos, você tem fibromialgia e mais uma porção de outras coisas que trazem dor. Não é uma só, são 10 coisas. Vamos fazer de conta que sejam 10 coisas que geram dor para você. E aí você quer melhorar dessas dores. Adianta tentar resolver a fibromialgia, que é a mais complicada de todas? Não adianta. Então a gente vai partir para as que são mais fáceis. Porque se você tem 10 coisas que doem e você elimina a mais fácil, a menorzinha delas, você já tem 9. Se você eliminar a outra, já vai ter 8. E aí você vai eliminando dores e cada vez você vai ficando com menos dores, daqui a pouco você só tem 5 lugares que doem. E é assim que tem que ser feito. Se você tratar a hérnia de disco, você vai eliminar muitas dores no corpo, como a gente viu, porque um nervo irritado aqui pode doer lá na ponta do pé. Então, se você faz o exercício que eu mostrei hoje,
ele pode ajudar você a eliminar muitas dores em muitas outras coisas, muitas. Eu levantei com exercícios, falta mais 2, sentir o seu corpo meio duro, rígido. Então vai fazendo, Marileide, vai fazendo, Marileide, tá? Que vai dar tudo certo. É verdade, doutor, minha médica me deu o diagnóstico fibromialgia. Então, mas ela tocou no seu corpo, ela tocou aqui, ela foi tocando, tocou no quadril, tocou em vários lugares do seu corpo. Se ela tocou em vários lugares do seu corpo, sim, ela pode dizer que é fibromialgia, tá? Agora, se você tem fibromialgia e junto com isso tem hérnia de disco, você vai ter mais dor do que uma fibromialgia comum. Então, o que você teria que fazer? Eliminar primeiro a parte principal, que é a hérnia de disco, que afeta o nervo, que dói lá na ponta do pé e tudo mais. Ótimo, essa é uma médica ótima. Continue com ela, porque ela sabe o que está fazendo. E você, Silvana, você vai fazer o quê? Você vai começar a fazer exercícios para eliminar as dores. Fazer exercício para que o seu corpo possa liberar a ocitocina e você começar a se sentir melhor e ter menos dor no seu corpo, tá? Para você poder se sentir melhor. Quando a mão não alcança, Maria, você faz o seguinte, coloca um tijolinho e aí você não precisa descer até embaixo, desce só até o tijolinho. Márcia, a princípio a ciência não conhece cura da fibromialgia, tá? A princípio não se conhece cura, não se tem visto pessoas que se curam, mas tem coisas que ajudam. Como, por exemplo, você pode se utilizar de sauna. A sauna é uma coisa que ajuda muito para quem tem fibromialgia. Então, exercício físico constante, bastante movimento, vai também ajudar quem tem fibromialgia. Eu só tenho um pouco de receio sobre os exercícios da musculação para fibromialgia, porque a musculação ela fortalece o músculo e ele enrijece o músculo, torna os músculos mais curtos na musculação. E aí para fibromialgia eu não sei se isso seria bom. Seria melhor um exercício que você conseguisse alongar, esticar, exercícios, eu mostro exercícios dessa forma, né? Exercícios que alonguem, que estiquem, que tornem o corpo mais flexível. Para fibromialgia eu acho mais interessante esse tipo de exercício. Exercícios também que possam aquecer o seu corpo. Por isso, viver em ambientes frios, por exemplo, se você fosse morar aqui em Caxias do Sul, que é onde eu moro, aqui é muito mais frio. Então, para fibromialgia, é muito pior você morar num ambiente frio. Então, é melhor você fazer sauna, né? É o que eu sugiro para você, faça sauna. Tome banho com água quente, piscina com água quente, acho que é bom para você. E manter sempre movimento, todo dia. Todo dia. Mas a cura não se encontrou ainda. Ela se queixa, assim, eu já tive alunos com fibromialgia e a situação é essa, você tem que buscar um ambiente quente. O remédio não vai ajudar tanto quanto o exercício e outras coisas que ela possa fazer, né? São paliativos aí para a pessoa. A outra questão é a parte psicológica, né? A gente tem que tratar, todos nós temos que tratar a nossa parte psicológica, todos nós precisamos de um profissional na área da psicologia que pelo menos uma vez por mês a gente vá para isso. Hoje em dia existem muitas possibilidades, até anotem aí, uma psicóloga que eu considero muito, é a psicóloga Vanessa Sander. Você escreve assim, psicóloga Vanessa Sander. E ela tem, parece, um trabalho que é bem em conta financeiramente, que você trabalha em grupo, assim, pela internet mesmo, e você começa a tratar essas questões emocionais também, porque as questões emocionais, elas vão trazendo tensão nervosa pra gente, né? Vão trazendo essas tensões nervosas. E essas tensões, elas se depositam no nosso corpo.
E quem vai sofrer com o nosso corpo somos nós de novo, que vamos ficar nervosos, vamos ficar tensos, vamos criar situações ruins na vida e que vão refletir novamente no corpo. Então é um ciclo vicioso que a gente tem que romper com esse ciclo e começar a ter uma vida saudável. Ah, que bom que você conhece, que ótimo. Ela tem um trabalho muito bom assim de mentoria, que você faz uma vez por semana e o pessoal se reúne e vai trabalhando a parte psicológica, tá? Pessoal, a gente já conversou bastante hoje. Eu vou tomar meu café e aí a gente vai melhorando. Quando a gente faz exercício, eu digo assim, às vezes eu acordo mais triste, né? Talvez seja difícil de acreditar que eu acorde triste, mas às vezes eu acordo um pouquinho mais abatido. E aí eu venho, faço exercícios e isso me traz mais energia, mais força, mais alegria e eu consigo viver melhor. Então a gente não pode ficar parado. A gente tem que fazer o esforço de viver, porque morrer não precisa de esforço. Infelizmente, para morrer não precisa muito esforço, basta você parar tudo. Agora, para viver exige esforço. Então, se você quer viver, basta se movimentar. Começa a movimentar aqui, começa a movimentar ali e você começa a ter sentido na vida, sentido nas coisas e tudo começa a mudar. Um beijão no coração de vocês, muito obrigado pelas curtidas, pelas rosas, pelos corações e tudo mais que vocês enviaram aí. Se eu puder voltar hoje ainda, eu volto e se não, amanhã a gente volta a conversar, tá? Grande abraço, lembrem-se de se inscrever para o evento e eu vejo vocês em seguida.